Bom dia, crianças. Aprendi com o reverendo Wade que nós dizemos crianças porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ser como as crianças para entrar e herdar o reino dos céus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nesta manhã. Irmãos, na oportunidade de hoje, nós estaremos mergulhando e estudando a lição de número 11, titulada de Animem-se uns aos outros. Todavia, embora a revista seja bem intuitiva, em alguns momentos ela não aprofunda em questões tão práticas e pastorais. Então essa aula ela foi desenvolvida à parte da revista, mas sem violar o conteúdo dela. Por isso nós vamos em determinados momentos dialogar com a revista, mas não dependeremos totalmente dela. Passamos então à leitura do texto básico, Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, ao longo da história, algumas tradições procuraram responder a uma pergunta fundamental: como o ser humano pode viver melhor? Entre essas tradições, destaca-se o estoicismo, uma escola filosófica grega surgida na Grécia Antiga, fundada por Zenão de Cítio, que posteriormente foi desenvolvida por pensadores influentes conhecidos como Sêneca e Marco Aurélio. Um dos propósitos dessa filosofia não era lidar com a vida humana de forma teórica ou meramente abstrata. Não era um sistema de reflexões e meditações sobre o que a vida poderia ser. Os estoicos, assim chamados adeptos dessa visão de mundo, preocupavam-se com a vida humana na sua praticidade e na sua concretude. Eles buscavam formar homens capazes de lidar e enfrentar a dor, lidar e enfrentar as perdas, injustiças e instabilidades da vida sem perder o equilíbrio da vida. Para isso, então, eles desenvolveram uma ética centrada na razão, no domínio próprio e na disciplina interior. E uma das coisas interessantes sobre essa tradição, irmãos, é o reconhecimento de que ninguém evolui sozinho. Uma das coisas que eles primavam e zelavam dentro das suas reflexões era que o ser humano, diziam eles, precisa ser constantemente ajustado. Precisa corrigir suas falhas, rever seus juízos e submeter suas atitudes a exame. Por isso, nessa visão de mundo, existe a ideia de que o progresso moral depende, entre outras coisas, da disposição para ser corrigido. Quem tem medo de ouvir, confunde diálogo com briga. Quem não quer mudar, interpreta qualquer verdade como ataque. Já diria o antigo ditado estoico.
Em outras palavras, irmãos, já em uma filosofia secular, mundana e antiga, datada do século terceiro e quarto a.C., havia-se a percepção de que o ser humano precisa ser confrontado. Não para ser humilhado, mas para ser aperfeiçoado. E o texto bíblico caminha na mesma direção. Não que eu esteja aqui fazendo uma apologia ou defesa de que a Bíblia é um livro de natureza estoica, que abraça o estoicismo. Mas ela caminha no estoicismo na medida em que normaliza a confrontação como um meio de reparação. O texto bíblico nos ensina que exortar não é um ato de superioridade, mas de cuidado. E aceitar ser exortado não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. E é nisso que nós vamos refletir hoje. O que significa, na prática, viver uma vida em que nós corrigimos uns aos outros? E, mais importante, aceitamos ser corrigidos. Porque quão difícil é aceitar e ouvir calado. E quão importante para nós é falar e ser ouvido. Então, nós iremos imergir aqui nessas duas dinâmicas que contemplam o tema da exortação. Se eu perguntasse aos irmãos, qual seria a melhor definição do que é exortação? Alguém saberia me dizer? Advertir? Quem mais? Guiar? Guiar. O que seria, Ângelo? Exortar. Advertir? Todas as definições, elas caminham para o mesmo núcleo. De fato, advertir, guiar, censurar, repreender, tudo para endireitar. Mas o que eu acho interessante e belo na etimologia, ou seja, a raiz da palavra exortação, é como ela é composta por duas partículas que definem muito o que nós estamos tratando aqui. A palavra exortação, no grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, grego koiné, é chamada de parakaleo. Parakaleo. Eu sou brasileiro, né, natural de Belém, então não espere uma fluência no grego. Né? Talvez no inglês sim, mas no grego não vou muito longe não. Morreria na praia, se eu fosse viver no mundo antigo. E o que eu acho interessante é que a formação dessa palavra por essas duas partículas, primeiramente, para, que significa ao lado de, ao junto de, e kaleo significa chamar. A junção das duas significa chamar para junto de, chamar para estar perto de. Por que isso é importante? Porque essa palavra ela tem esse emprego original, mas ela tem expressões semânticas que aprofundam o significado dela. Por exemplo, quando Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros. A matriz dessa palavra está lá na palavra consolai-vos. Isso. Da mesma maneira, ela é a raiz de uma palavra que nós utilizamos frequentemente quando queremos nos referir a uma certa pessoa da Trindade. Ela é a raiz da palavra que nomeia o Espírito Santo. Paracletos, que aparece lá em João, Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um Consolador, o Paracletos. De maneira bem sucinta, meus irmãos, essa palavra exortação, ela tem uma conotação positiva. Talvez nós tratemos como um tema espinhoso, que deve ser tratado com muito cuidado, que de fato merece um zelo e cautela, mas dentro do texto bíblico, desde a sua raiz aos seus empregos, ela possui uma conotação boa. Não à toa, o título da nossa lição é Animem-se uns aos outros, porque ela também pode ser traduzida dessa maneira. Exortação nada mais é do que, e acredito que a revista vai trazer isso no primeiro parágrafo que nós vamos ler, fortalecer, encorajar, animar, ladear, subornar. Muito embora de fato passe e perpasse pelo conceito de confrontar, advertir, guiar, ela também abrange e acolhe esses demais conceitos.
Se eu dissesse para vocês que a exortação é um dom espiritual, vocês acreditariam que eu estou talvez um pouco viajando, sendo da escola de Agostinho aí, que é mais alegórica, um pouco mais fantasiosa? O dom de exortar, ele tem previsão bíblica? Vamos abrir aí Romanos capítulo 12. Dos versos 4 a 8. Quem encontrar pode ler. Versos 4 a 8. Romanos capítulo 12. Perfeito. Não à toa essa perícope é intitulada de Os Dons Espirituais. Eu vejo aqui, exortação também é um ministério. Paulo elenca este dom com outros dons mais populares que nós conhecemos. Fala sobre ministério, fala sobre profecia, fala sobre misericórdia, fala sobre presidir liderança, conduzir, organizar empreitadas dentro do corpo de Cristo. Exortar também é um dom. E por que isso é importante? Compreender. Porque dentro da igreja, é bem verdade que questões pastorais são tratadas a priori e majoritariamente mais pelo pastor e pelas lideranças que o auxiliam. Mas isso não é exclusivo e privativo do pastor. Não à toa, o texto que nós lemos no texto base diz que devemos exortar-vos uns aos outros mutuamente. Essa expressão aparece em outras cartas paulinas, que Paulo passa a mesma recomendação: exortai-vos uns aos outros. E ali ele não está se destinando e endereçando a liderança da igreja necessariamente. Ele está falando sobre a membresia, todas as pessoas que fazem parte daquela igreja destinatária de suas cartas. Primeiro, entendemos que exortar significa chamar junto de, ladear, ajudar, encorajar, fortalecer. Segundo, compreendemos que isso também é um dom espiritual. Nós precisamos desenvolver, porque o apóstolo Paulo nos diz que devemos fazer isso para o bem-estar e para manter a saúde espiritual do corpo de Cristo. Terceiro, que era onde eu queria chegar, a exortação é um meio de graça comunitária. Ela é fruto do que nasce em meio à construção de comunhão. Porque vejam bem a raiz da palavra. Ela fala sobre estar perto, chamar junto, estar ao lado. E inclusive é a mesma palavra que vai gerar a flexão do que o apóstolo João chama na sua primeira epístola de advogado, né? O paracletos que aparece lá também é a mesma expressão. Então significa realmente estar ao lado de alguém. Então, o que nós estamos tratando aqui é de uma responsabilidade mútua da própria igreja. Ela vive, comunga e se fiscaliza. É ferro afiando ferro. São pessoas que estão dispostas a dividir uma herança comum, um propósito comum, uma vida comum e um objetivo em comum. Lapidar uns aos outros, estar um com o outro, fortalecer um ao outro. Não se trata de um individualismo, mas o que seria perto de, com a devida cautela da palavra, um coletivismo. Pois aqui dentro da igreja não existe espaço para uma mentalidade individualista e autocentrada. Você não vive só para si e para a sua família. Você vive para Deus e para o seu próximo. Pois esse era o objetivo original do Senhor na criação. Então, a exortação pressupõe também proximidade relacional e envolvimento comunal. E esse precisa ser um cuidado que nós devemos ter, para que não vire só mera instrução, quando nós somos exortar algum irmão.
nós não cheguemos até Ele como se estivéssemos de fato apenas querendo palpitar sobre a sua vida, sem ter qualquer conhecimento prévio a respeito da sua particularidade, sua individualidade, suas vivências dentro e fora da igreja. Melhor se exorta quem melhor se conhece. E para se conhecer é preciso se envolver. Pois essa é a maneira que Deus nos exorta. O que primeiro Ele faz? Ele nos resgata, nos conhece, se relaciona e nessa caminhada cristã, em um caminho de perfeição, ainda que marcado por nossas imperfeições, Ele nos exorta. E é por isso que exortar biblicamente é agir à semelhança do Espírito Santo, aproximando-se para sustentar. Então, o tema da exortação passa primeiramente pelo tema da comunhão. Você só exorta aqueles que são os seus pares e irmãos celestiais, com quem no hoje você já usufrui de uma relação comunal. Esse é o primeiro ponto de exortação. A Bíblia, ela também traz algumas definições laterais de palavras que às vezes são sinônimos, mas que o texto bíblico ele não se debruça a dividir muito bem os conceitos. Fala-se sobre admoestação, fala sobre repreensão, fala sobre censura. Paulo vai dizer, por exemplo, admoestai os insubmissos, botando um tom mais rígido, um tom mais confrontativo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, conjuro-te perante o Senhor Jesus Cristo e os seus santos anjos. Prega a palavra, exorta, corrige, repreende. Ali ele usa como se fossem sinônimos. Então, todas as vezes que os irmãos lerem essas expressões do texto bíblico, devem entender como que nós chamamos de expressões intercambiáveis, expressões que são sinônimos, expressões que têm basicamente a mesma valia. Significa chamar alguém para tornar a andar mais retamente. Significa levar uma palavra que relembra a pessoa exortada dos caminhos e das promessas celestiais, da identidade que ela tem como nova criatura. Isso vale para exortar, para admoestar, para repreender. Tem o mesmo significado, embora as etimologias possam ser diferentes. Peço que alguém leia o primeiro e o segundo parágrafo da nossa revista. Quem tem o microfone, por gentileza, e quiser ler, é o Emerson. Teve uma exortação dele para Caleb, na ideia de chamar, invocar, suplicar, uma dos dois. Essa palavra pode também ser traduzida como admoestar, confortar, exortar, segundo Coríntios 6, 1, 2 Timóteo 1, 6. Seu uso está ligado à motivação prática. Em 2 Timóteo 4, 5, Paulo exorta Timóteo a fazer um trabalho no dia do ministro. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados nas páginas do Novo Testamento, como possuir um coração bondoso e uma grande disposição em atender ao chamado de Deus para a sua vida, é Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. Atos 4:36. Em Atos 11:23, vamos encontrá-lo exortando a igreja diante do Antioquia, para que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque essa é a grande e legítima necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sobre a importância da permanência de Deus. Pronto, perfeito. Basicamente o que nós acabamos de ver aqui nesse primeiro momento de exposição da aula. Agora eu gostaria de tratar do motivo e do propósito da exortação. A realidade é que nossa caminhada com o Senhor ainda é marcada pela presença de um corpo corruptível. Um corpo corruptível que ainda não foi liberto da influência do pecado. O crente ele é crivado e cercado de lutas. É a carne, são as hostes malignas, é o mundo, e as próprias dificuldades dentro da igreja muitas vezes são vetores e fontes de desânimo, desestimulação e ensejos para o pecado. Em razão disso, muitas vezes nós, não como os nossos irmãos pentecostais creem, né? Ao falar desviar, nós não nos desviamos.
nós enfraquecemos durante o caminho, normalizando e permitindo a entrada e retorno de algumas práticas pecaminosas, o enfraquecimento da nossa fé e o desprezo à nossa comunhão e relacionamento com o Senhor. Daí que vem o pecado, daí que vem o problema do qual Deus nos salvou. Pois o primeiro resgate que ele efetuou ainda não nos libertou totalmente das influências do problema original. Isso só ocorrerá de forma consumada na glória e na segunda vinda de Cristo. A respeito da exortação, existe um autor que fala que ela precisa ser contínua, pois o perigo é constante. Então, frequentemente, nós estamos suscetíveis e propícios a nos afastar. O irmão Joviano e muitos outros irmãos que oram aqui falam muito a respeito, quando estão em momentos de oração, por gratidão, invocação, sobre como se não fosse o Senhor nos trazer aqui, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele nos conduzir e pela sua misericórdia nos mover, nós não teríamos vindo mais uma vez ao mundo. Esse é o efeito corruptivo do pecado, que nos torna mais letárgicos, preguiçosos, indispostos, displicentes, e que realmente, se não fosse o resgate constante de Deus nas nossas vidas, nós não estaremos aqui. Mas a exortação, que é um ponto que nós iremos entrar, é uma das formas desse resgate. É como ele frequentemente toma a nossa mão para continuarmos no caminho de perfeição. Através da exortação. Não à toa, o texto que nós lemos em Hebreus 3, versículo 13, diz que devemos exortar uns aos outros, a fim de que nenhum de vós, aí o autor falando para a igreja, seja endurecido pelo engano do pecado. Acredito que os irmãos já ouviram falar a respeito de um fenômeno corporal chamado gangrena, que é basicamente a necrose dos tecidos em uma certa parte do corpo, que ocorre por falta de circulação sanguínea ou então por conta de uma infecção na região. Geralmente quem sofre gangrena, nos pés, nas mãos, em alguma parte do corpo, precisa amputar aquela parte, sob o perigo de ocorrer uma infecção generalizada e aquilo poder ceifar a vida da pessoa. Então veja como um pequeno problema se torna um problema sistêmico e generalizado, caso não seja resolvido de maneira imediata. Eu lembro que uma vez assistindo um dos filmes que eu mais gosto a respeito de Apocalipse Zumbi, que é a Guerra Mundial Z, não sei se os irmãos já assistiram, existe uma cena lá, que ocorre em Israel, inclusive, que um dos zumbis morre à guarda israelense e ela começa a sofrer os efeitos da infecção, né? Ela se tornaria um zumbi também. Só que o protagonista do filme, vendo e percebendo esse problema, na hora ele corta o braço dela, amputa o braço dela, para que isso não se alastre para o resto do corpo, prevenindo que um mal menor se torne um mal maior. Assim é o efeito da exortação na nossa vida. Ela tem um propósito não só corretivo, mas também preventivo. Ela visa, de um jeito quase que higiênico, cuidar dos problemas que são aparentemente e primeiramente bem particulares, que afetam só a nossa esfera individual, que se tornem problemas maiores, afetando nosso casamento, nossos filhos, nossa vida com Deus, a igreja. Da mesma maneira a exortação, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quantos crentes e irmãos não sofrem de uma anestesia espiritual hoje por conta de pecados? De uma sonolência, de uma indiferença, de uma frieza espiritual. A exortação, ela nasce justamente com o propósito de Deus continuar frequente e constantemente reparando a sua igreja. Pois ele não só nos resgata uma vez, ele continua nos resgatando frequentemente. Oi? Para acender a brasa, né? O sopro de Deus para acender a brasa. Exatamente. Que às vezes o fogo aí tá querendo apagar, tá quase virando água, né? Aí Deus vem e sopra de novo, né? E esse é o propósito da exortação, né? Paulo vai falar sobre apresentar o homem perfeito, sobre o homem buscar saber, fala para Timóteo isso, 2 Timóteo capítulo 2 ou 3, que ele vai dizer para o homem se apresentar perfeito diante de Deus.
Ele fala frequentemente e exorta Timóteo, procura te apresentar como varão irrepreensível diante de Deus, que não tem do que se envergonhar. E essa é a exigência do Senhor, né? Dura exigência. Quando ele encontra Abraão lá em Gênesis, ele vai dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Que dureza é ser perfeito. Nós ainda caminhamos em um caminho de imperfeição, mas pelos nossos pecados, vacilos e tropeços. Mas Deus, ele é fiel para nos restaurar quando isso acontece. Uma coisa que o irmão Samuel frequentemente cita aqui, ao falar da Confissão de Fé de Westminster, e eu aproveito para fazer essa referência porque eu a julgo muito oportuna, é que a Confissão de Fé vai falar que a fé dos eleitos, ela é ora forte, ora fraca. Ela oscila e cambaleia. Às vezes está naqueles picos espirituais de efervescência, de efusão, de serviço, de doação, de vontade e sede de Deus, mas uma hora está capenga, um pouco mais fria. Porque a nossa caminhada com Deus, ela não é linear, ela não é um roteiro, ela não é uma receita de bolo. Você vai oscilar, você vai cair, você vai pedir perdão, vai se arrepender, vai tornar a fazer, vai pedir perdão de novo. O ideal é que não faça de novo, mas a probabilidade de acontecer é muito grande. Mas até nos seus pedidos de perdão e arrependimento, Deus ele se mantém fiel por meio da igreja, por meio das suas lideranças, por meio dos seus irmãos, para lhe exortar. Que vem lhe informar a necessidade de você perseverar. Quantas vezes o Joviano, nas minhas turbulências, veio até mim com essa docilidade dele, né, com esse jeito dele muito amável, muito afável, e veio falar comigo, veio buscar me encorajar, veio buscar saber como eu estou. Isso é exortar. Isso é cuidar, isso é fortalecer. Daí a importância, então, de vivermos em comunidade. A exortação, irmãos, mais uma aplicação, é o meio corretivo que Deus providenciou para demonstrar a fidelidade enquanto livra a sua igreja da infidelidade. Vou repetir porque o Joviano pediu. É a idade, não se preocupe. A exortação é o meio corretivo que Deus providenciou para demonstrar fidelidade enquanto livra a sua igreja da infidelidade. Então, vejam quão importante tarefa tem nas nossas mãos, porque nós somos chamados a exortar uns aos outros. E nós vamos entrar mais lá à frente sobre a maneira que nós devemos exortar para não danificar, porque isso também é importante. Somos chamados a desenvolver esse dom, pois ele é uma expressão da fidelidade e do amor do Senhor. Qual deve ser a postura do exortado? Falamos em termos mais práticos agora. Vivências eclesiásticas. No início da aula, eu falei a respeito do estoicismo, né? Citei, inclusive, brevemente um pensador, Sêneca, muito famoso. E esse pensador ele tem uma obra que são compêndios, né? São correspondências, cartas que ele escreve a um administrador romano chamado Lucílio, que buscava aperfeiçoamento moral. E Sêneca, ele era um senador romano, ele era um homem de grande proeminência, notoriedade, autoridade e importância em Roma. Mas é interessante a maneira que ele enxerga a necessidade da repreensão. Nessas cartas ele diz: o sábio aceita conselhos, até mesmo dos inferiores. Quero que me corrijas, e eu te corrigirei. Vejam quão inesperado é encontrar numa literatura mundana o reconhecimento de que se é corrigido. E a sabedoria de precisar ser corrigido. E por que eu digo isso, irmãos? Porque normalizou-se no meio evangélico um tipo de narcisismo e individualismo que precisa ser extirpado da nossa instituição. Normalizou-se o fenômeno que é tão falado do crente Gabriela, né? Do crente que fala, esse é o meu jeito, eu estou velho ou velha demais para mudar, eu sou assim. Geralmente, irmãos, quando nós falamos coisas do gênero, nós estamos vendo confrontações como forma de perseguição.
O problema é que se nós interpretarmos confrontação como forma de perseguição, nós estamos rejeitando o processo de santificação. Em linhas indiretas, nós estamos dizendo e nos julgando incorrigíveis. Nós estamos dizendo que nós não somos falíveis. Estamos negando os nossos tropeços, os nossos vacilos e os nossos problemas. E geralmente quem se vê como incorrigível se enquadra em dois grupos seletos. Ou essa pessoa não é convertida e permanece sob a cegueira do pecado, indiferente e alheia às coisas celestiais, ou essa pessoa se encontra em estado crítico de baixa espiritualidade. Provavelmente os pulsos dela estão quase parando. Preciso daqueles desfibriladores para poder fazer ela voltar. Como o Giovanni falou, da brasa, né? Deus precisa soprar de novo para aquela pessoa voltar a ter uma vida normal. Porque isso não é sinal de boa saúde espiritual. Por que eu digo isso? Porque quem é regenerado e quem caminha ao lado do Senhor sabe se autodiagnosticar. O homem que perdeu a capacidade de se autodiagnosticar provavelmente está imerso em profundo estado de pecado ou nunca foi convertido. Porque aqueles que tiveram contato com a glória de Deus não só tiveram um vislumbre da santidade do Senhor, da majestade dele, mas um vislumbre a respeito da sua própria falhabilidade, da sua podridão, da sua pecaminosidade, do seu imerecimento, da sua própria imundícia. É a contemplação do contraste do que eu sou e do que Deus é. Do quanto ele é puro e eu sou impuro. Não é o que Isaías vai dizer? Ai de mim, pois sou um homem puro que habita no meio de um povo de impuros lábios e vi o Senhor. É o que Pedro vai dizer quando conhece Jesus. Senhor, afaste de mim que eu sou um pecador. É o que João vai dizer em Apocalipse quando vê Jesus ressurreto na frente dele, cai como morto. Esse é o efeito da santidade e da espiritualidade que nasce da regeneração que Deus proporciona nas nossas vidas. Tira a venda dos nossos olhos, os tampões do nosso ouvido. Uma pessoa que perde a própria visão a seu próprio respeito, ainda que esteja dentro da igreja, é uma pessoa que está em estado de falência espiritual. Né, Ângela? Bora acordar? Não vamos dormir como os que dormem. Faça igual o João, quando viu Jesus, ele ficou de olhos abertos também. Então, o que nós estamos tratando aqui? Eu gosto muito de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz que há ódio no nosso amor, incredulidade na nossa fé e irreverência no nosso culto. Nós somos corruptores de virtude, meus irmãos. Até mesmo o que é santo nós tornamos profano. De infalível, só há Deus e a sua santa palavra. Então, quando nós nos colocamos numa posição de incorrigibilidade, nós estamos negando um diagnóstico espiritual que já nos foi dado há muito tempo. Nós estamos tornando Deus e a Bíblia mentirosos. Quer dizer que os apóstolos, todos, quando falaram sobre o seu imerecimento, estavam mentindo? Paulo vai dizer, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, eu persegui a igreja. Eu sou o menor dos apóstolos. João vai falar a respeito dos seus pecados. Davi, da mesma maneira. Quer dizer que todo mundo mentiu, uma vez salvo, seu currículo espiritual automaticamente fica limpo? Não, você é salvo da condenação. Mas os seus tropeços e os seus vacilos continuam lá. E é por isso que Deus ele precisa, não no sentido de necessitar, mas você precisa reconhecer que Deus ele vai lhe aceitar quando você se humilhar. O evangelho não tem espaço para soberbos e arrogantes, não. Para pessoas que se julgam autossuficientes e independentes. E Deus ele tem um senso de humor bem interessante. Porque os meios de confrontação que ele utiliza na nossa vida são os meios que nós menos gostamos de aceitar. Ele usa pessoas.
Ah, como nós detestamos ser confrontados por pessoas. Deus fez isso com Davi, por meio de Natã. Davi tinha caído em adultério com Batseba e orquestrado o assassinato do seu marido. O que Natã vai fazer lá? Tu és um homem. Aí vem, lapada, 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 lapada. É o que Deus faz por meio de Moisés com Josué. Moisés tinha acabado de confessar e desabafar os seus fardos, suas dores daquela liderança que envolvia conduzir aquele povo rebelde, impenitente, insubmisso e ingrato. E Deus vai dizer, chama, reúne todo o povo, que amanhã eu irei formar e instituir superintendentes. E farei descer sobre eles o Espírito que está sobre ti, dividirei o Espírito que está sobre ti com eles, e assim eles servirão. Aí quando Deus faz o Espírito cair sobre os homens, eles começam a profetizar, 2 homens específicos, Eldade e Medade. Josué vê aquilo, se enciuma, e diz, Moisés, Senhor, proíbe-lhes, proíbe eles de profetizar, temendo que a posição de exclusividade de seu tio caísse, né? Temendo que a posição de Moisés fosse talvez sensibilizada. Peraí, aquilo que tornava Moisés mais importante, ou tão importante, parece que agora todo mundo tem. Todo mundo profetiza, não é só ele mais. O que Moisés vai dizer para ele? Tens tu ciúme de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Ali ele foi exortado. Pois o reino de Deus ele não é limitado a uma pessoa física. Ele não é limitado a uma ovelha. Ele é um rebanho constituído de ovelhas. Ele é expansivo, ele é coletivo. Deus se relaciona por alianças. Foi exortado. Paulo, já vou dar a palavra, Giovanni. Paulo, repreendi Pedro porque se fez repreensível. Repreendi, extensão, publicamente. Pedro, apóstolo de origem judia, judeu, vivendo como gentil, tomado, influenciado por um legalismo judaico, passou a querer se dissociar dos judeus, dos gentios, que se assentavam à mesa para comer, temendo as críticas dos grupos judaicos. Paulo vai até ele. Repreende Pedro porque se fez repreensível. Como é que você pode falar a respeito e propagar um evangelho que inclui povos, nações, tribos e línguas, se você faz e ergue barreiras de separação que Cristo mesmo derrubou? Hipocrisia. Deus, ele usa pessoas para nos exortar. É revelação incomum por meio de pessoas comuns. É a fala do extraordinário por meio do ordinário. Nós que fomos tomados por um misticismo, que parte do pressuposto de que Deus ele sempre vai falar de forma audível, angelical, por meio de teofanias, manifestações visíveis, esse é um pressuposto errado e não é bíblico. É uma compreensão sobre igreja, sobre vida eclesiástica equivocadas. Pode falar. Uhum. Uhum. É, isso é muito comum no fenômeno que eu chamo de crente carreira solo, né? É o crente desigrejado, que acredita que basta e é o suficiente se alimentar de pregações virtuais, de vídeos, ou então ter noções pessoais e básicas sobre o cristianismo, que isso por si só é o suficiente. Então, acaba falhando no que nós estamos tratando aqui. As virtudes de Deus, especialmente aquelas que ele nos comunica, elas são desenvolvidas em relações comunitárias e interpessoais. Como é que eu amo? Eu amo se eu tiver alguém para amar. Como é que eu me sacrifico? Se eu tiver alguém por quem eu devo me sacrificar.
Como é que eu perdoo se eu tiver alguém que me ofendeu? Então, as grandes virtudes, elas são desenvolvidas em contextos que vão para além do próprio indivíduo. E assim é a exortação. Você precisa ter vida prática e presencial dentro de um corpo para poder ser afiado e afiar outros. Você queria falar, Wesley? Não? E por que nós temos tanta dificuldade de ser confrontados com pessoas? Porque as pessoas, às vezes, elas fazem uma coisa que nós detestamos. Elas, às vezes, seguram o espelho cujo reflexo nós buscamos evitar. Porque todo espelho tem manchas. Nós podemos limpar ou podemos ignorar. Há aqueles que procuram e gostam de ser como Narciso, personagem da mitologia grega, que, segundo o próprio conto, era extremamente belo e acabou se apaixonando pelo reflexo que reluzia do seu rosto na própria água. E com isso definiu até a morte. Então, até mesmo os gregos tinham uma compreensão de que essa blindagem pessoal e esse fascínio por si mesmo era um grande contaminador da alma. Narciso, assim como essas pessoas, elas acabam por ser mortas pela pior das manchas que há em um espelho, pelo seu próprio eu. O próprio eu, é o ego, é a identidade pessoal, o grande ceifador de almas. Quando servir a si mesmo se torna mais importante do que ver a si mesmo como se é. Porque, irmãos, fazer ajustes é desconfortável. Parte daquele rito, né, passa por aquele rito onde nós vamos reconhecer que tem algo de errado com nós, conosco, né? Se eu trato minha esposa mal, se eu uso um tom de temperado com meu irmão, de família mesmo, nem falo da igreja. Se eu tenho excesso com a minha namorada, se nas minhas discussões com a minha esposa eu me excedo, se eu desrespeito meus pais. Tudo isso exige um exame de consciência que vai chegar à conclusão de que realmente eu estou errado. Isso é muito difícil. Porque nós queremos, mais do que ser a imagem e semelhança de Deus, nós queremos manter a nossa autoimagem. Isso é muito importante. A visão pública, a visão pessoal que nós queremos ter sobre nós mesmos. Então, quando nós somos levados por esse fascínio à nossa própria identidade, nós estamos esquecendo e perdendo de vista que nós fomos chamados a ser expressões e desenvolver a identidade de Cristo. Não é a nossa identidade. Quando nós dizemos que o velho homem ele morre nas águas, não estamos falando de personalidade, de traços, de caráter, obviamente passa por uma transformação, mas alguns hábitos, alguns costumes, isso, se não forem pecaminosos, continuam com a gente. Deus ele fez cada um de acordo com a sua individualidade, o formato da sua alma é distinto do seu irmão do lado. Agora, quando a sua identidade, seus princípios, seu desejo, sua cobiça, seu impulso, tudo isso é mais importante do que a identidade de Cristo, meu irmão, você está caminhando nos caminhos de Narciso. Você vai acabar morto pelo seu próprio eu. E as manchas do seu espelho vão continuar lhe cegando. O que as Escrituras vão nos dizer a respeito disso? Peço que um irmão abra em Provérbios 15, 32 e outro irmão abra em Provérbios 12, versículo 1. Provérbios 15, 32, Provérbios 12, versículo 1. Quem aceita a repreensão, adquire entendimento. Qual é o outro? Quem pode ler? O outro é 12, versículo 1. Provérbios 12, versículo 1. É insensato. Literatura sapiencial, Provérbios. Aqui, sabedoria milenar. Está falando de uma palavra inspirada pelo Senhor.
Falamos a respeito de filosofias seculares que já reconheciam isso. A Bíblia ela vai além. Então, irmãos, nós não podemos continuar normalizando esse tipo de cegueira espiritual, que muitas vezes se traveste de um eufemismo, que eu julgo muito infeliz, que é a expressão personalidade forte. Não, fulano não se julga irrepreensível, não. Fulano não é grosseiro, fulano não é ríspido, fulano não é difícil. Ele só tem personalidade forte, ela só tem personalidade forte. Ela tem pecado, ele tem pecado. Ele é indiscipulável, ele é rebelde, ele é impenitente. Vamos dar nome aos bois, chamar pecado de pecado? Porque esse é o princípio para ser tratado. É como se fosse um laboratório ou uma mesa médica. Você dá o diagnóstico, primeiro faz os exames, dá o diagnóstico e inicia procedimentos restaurativos. É, exatamente. Sim, porque e aí entra o problema de se ter um testemunho negligente dentro de casa. Porque se você chama de personalidade forte ou abranda uma expressão que a Bíblia chama de pecado, você está ensinando o seu filho que está tudo bem ser assim. E ele vai ser assim. Porque a grande escola da vida não é a escola educativa, é a escola da casa. É onde você forma indivíduos, é onde você forma caráter, é onde você forma hábito. Como o seu filho vai ser no mundo, define como você vai tratar e educá-lo em casa. Melhor, a ordem dos fatores altera o resultado, né? É o inverso. Como o seu filho vai ser no mundo é muito respaldado sobre como ele foi tratado e educado e ensinado em casa. E nós devemos ter muito cuidado com as educações não verbais. Porque não estou falando aqui daqueles cultos domésticos ou então conversas sérias que os pais têm com o filho. Eu estou falando daquelas conversas que os filhos escutam e veem, que os pais não pretendem ter. Então, às vezes, o jeito que você trata a sua esposa, ou o jeito que você grita com ela, ou o jeito que você traz um assunto sensível para dentro de casa, vai comentar uma coisa da igreja dentro da sua casa, seu filho está vendo aquilo ali, às vezes. Aí, se ele desenvolve um problema com rixas, fofocas, e acaba por também ter um coração ressentido, e posteriormente ao casar ter mesmo dificuldade no casamento, isso pode ser responsabilidade sua. Testemunho é mais verbal do que sermão, meus irmãos. Sermão é importante, é a palavra de Deus sendo pregada. Tem capacidade de dividir a alma do espírito juntas e medulas. Mas testemunho é muito importante. Testemunho fala sobre aquilo que você é. Sermão é aquilo que você diz, né? É plenamente possível que um bode pregue bem. Não estou falando do animal, não, tá? Eu estou falando do bode ímpio. É plenamente possível que um ímpio pregue bem. Retórica, oratória. Meu Deus, esse é o Martin Lloyd Jones, esse aí é o John Stott. Esse aí é o John Piper. Pronto, morreu, reencarnou. Os kardecistas, né? Olha aí. Graças a Deus, por esse progresso que você já teve e que eles conseguem perceber. Tá vendo como as pessoas olham para nossas vidas? Tá vendo como as pessoas reparam como nós conduzimos a nossa espiritualidade? E quão coerente nós somos com aquilo que nós dizemos acreditar? É por isso que é importante o testemunho. Por isso, irmãos, nós não podemos desprezar a exortação. Nós não entoamos aqui aquele hino que fala: te agradeço pela bênção do trabalho,
e pelo meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho. Vamos cantar e vivenciar, reconhecer que as expressões dessa correção paterna se revelam numa conversa que o irmão tem. Ô, meu irmão, queria falar para você, aquele dia que você falou, eu acho que você não foi muito feliz com as palavras, aquilo me magoou. Ô, meu irmão, deixa eu dizer, seria bom na hora do culto, que eu falo mais por questão de reverência mesmo, ter um pouco mais de atenção, se possível. Eu sei que criança é difícil, né? Eu também sou pai, tudo. Mas se você puder dar uma olhada, né, para manter a ordem do culto. É assim, meus irmãos. É assim que se fala para a restauração. Agora nós vamos entrar nisso. Aplicação. Quem é do Senhor, vou falar devagar, Júlia. Quem é do Senhor entende que ser corrigido é um ato de amor, pois demonstra que ele continua nos salvando de quem antes nos levava a um caminho de condenação, nós mesmos. Agora vamos para a parte final. Como eu falei, nós não dependeríamos muito da revista. Eu acredito que é bem mais oportuno trabalhar esse tema dessa maneira, que ela não aprofunda muito. Vamos falar sobre a maneira de exortar. Falamos sobre o que é exortação, importância da exortação, a postura do exortado. Agora vamos falar sobre quem exorta. Falamos sobre os canais de graça que Deus usa, que são as pessoas ordinárias da igreja, o pastor, a liderança, para trazer algum esclarecimento a respeito de uma conduta que nós temos e pode passar desapercebida por nós. Existe um outro fenômeno da igreja, porque infelizmente a igreja ela é muito influenciada por algumas filosofias do mundo, né? Que eu acredito ser um pragmatismo. O que é pragmatismo? Eu vou resumir o que é pragmatismo com base na frase do próprio autor dessa filosofia. A verdade é o que funciona. A verdade é o que funciona. Se é eficaz, se é efetivo, pronto, deu certo. Talvez os irmãos tenham uma compreensão sobre esse fenômeno com base em outra declaração, que é atribuída a um filósofo bem conhecido. Os fins justificam os meios. Resumo da ópera. Parte por esse pressuposto. E por que nós precisamos falar a respeito de quem exalta? Porque nós temos a infeliz capacidade de falar sobre rosas enquanto cuspimos espinhos. De usar um conhecimento que serve para a nossa edificação como um instrumento de lesão. É assim quando nós falamos sobre suicidas, pessoas que tiraram a própria vida. Muitos de nós muitas vezes falam, quando estamos nos deparando e lidando com uma pessoa que tem um quadro depressivo ou tendências autodestrutivas. Você sabe para onde vai quem tira a própria vida, não é? Ou então quando lidamos com pessoas que têm dificuldades na área da homossexualidade. Você sabe que Deus abomina isso, né? Calma. Tirar a própria vida é um pecado? É. Homossexualidade é um pecado? É. Mas de que maneira isso ajudou aquela pessoa? Falar dessa maneira. Falar dessa maneira contamina o meu testemunho, fecha os ouvidos e o coração dessa pessoa para essa verdade e vai fazer ela se afastar de mim com hostilidade. Por isso que, tão importante quanto a palavra que nós usamos, é como nós a expressamos. Muitas vezes, meus irmãos, olha aí. Sim. Exatamente. Exatamente. Claro que há pessoas que saem da igreja muito por estarem movidos pelo próprio pecado, né? Muitas vezes se afastam pelo desejo de
voltar a pecar, ou então porque o mundo é sequestro novamente. Mas essa discussão ela é muito interessante, porque ela traz novamente a necessidade de nós darmos ênfase à responsabilidade da igreja. Porque a igreja precisa assumir responsabilidade por essas coisas. Ela precisa se fiscalizar e se autoanalisar para entender como os seus tratos e os seus status estão influenciando as pessoas que vêm buscar nela um hospital e um refúgio. Muitas vezes, irmãos, falando a respeito ainda de como exortar, tá bom. Oi, som? Tá ótimo. Muitas vezes, no desejo. Não, pode deixar aqui. Obrigado. No desejo de mostrar que temos razão, nós perdemos a racionalidade. Esquecendo que a verdade, quando dita em desamor, ela causa dor. Esse foi um caso muito conhecido dentro das Escrituras. Os irmãos devem lembrar dos amigos de Jó. Ele faz e os outros dois. Beldade. Todos sabem que a história de Jó é uma história muito sofrida, né? É uma história de muito suplício, reviravoltas infelizes e um caos que se instaura na vida dele de uma maneira que aparenta ser injustificada. Jó era um homem próspero, era um homem que, como a própria palavra diz, se desviava do mal, era um homem que intercedia por seus filhos de madrugada, um homem que tinha muitas propriedades, riquezas, e do nada ele leva uma pernada de anão e tudo muda. Filhos morrem, propriedades perecem, servos são assassinados, sua própria carne é afligida, sua esposa se vira contra ele. No caso de Jó, estava vendo literalmente dias de cão, né? Porque quem estava fazendo isso realmente era o cão. Então, um homem numa situação dessa, que precisava de alguém que se apiedasse dele, precisava de alguém que usasse de misericórdia dele, recebe seus 3 amigos, que em primeiro momento fizeram uma coisa muito sábia, por 7 dias ficaram calados. Antes eles tivessem ficado calados, né? O problema foi quando eles decidiram falar. E aí começa. Os 3 lá dissertando sobre a vida de Jó. Vai lá, ele faz falar, Jó, tu não sabe que eles fazem maravilhas que não se podem contar? Jó, se fosse eu, apresentaria minha causa a Deus e ele me ouviria. Pois ele está com aqueles que são quebrantados de coração. Em determinado momento, um desses amigos chega a dizer que os filhos de Jó morreram por conta de pecado, trazendo a ideia de uma justiça retributiva. Algumas dessas coisas são verdades. Realmente Deus faz maravilhas que não se podem contar, Deus se apieda das pessoas. Agora veja como uma palavra dita em desamor pode agravar uma dor. Final do livro, quem é que aparece? Deus. Minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaram que era reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Você vê Jó falando o livro todo, né? Jó se lamentando, maldito seja o dia que eu nasci, e amaldiçoado seja o dia em que se disse a meu pai, nasceu-lhe um menino. Vai lá se lamuriando. É contra Jó que Deus se ira? Não, Deus repreende no final, Deus ensina a Jó, mas quem lhe repreende no final do livro e quem passa a ser o intercessor dos amigos é Jó. Porque não falaram retamente a seu respeito. É contra homens que, devendo restaurar, agiram como agentes de destruição. Devendo ajudar a regenerar, agravaram a dor de um coração. Jó, em determinado momento, fala assim: até o ímpio tem alguém que se apiede dele, vocês não se apiedam de mim. Vocês agem traiçoeiramente contra mim. Então, irmãos, não importa só falar a verdade. Importa saber como falar a verdade. Quer falar, Rafael? Isso. Isso.
Vosso coração. Exatamente. Uhum. Isso. 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 Exatamente. Muito bom você trazer essa expressão, né? Que Paulo vai dizer, né? Dediquem-se, né? Dediquem-se à questão da exortação, né? Você falou uma coisa muito interessante também, que foi sobre como você recebeu a exortação, né? Como você, em determinado momento, percebeu que aquilo cooperava para a sua restauração e não para a sua destruição. E que algumas pessoas, muitas vezes, aceitam só ser exortadas pelo pastor porque elas acreditam que uma exortação depende de uma autoridade, que é geralmente o que as pessoas mais indiscipuláveis tentam confundir. Eles misturam a autoridade da mensagem com a autoridade da pessoa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A autoridade da mensagem é Deus. Não é a pessoa que está falando, ela é só uma emissária, ela é só uma mensageira. Se você rejeita a mensagem, achando que está rejeitando a pessoa, você está rejeitando alguém, mas é o próprio Deus. Você não está rejeitando a pessoa, não. É o que Deus vai dizer por meio do profeta Jeremias, quando ele vai falar e se reportar ao povo. De madrugada e pela manhã enviei profetas, mas vós, olha como ele vai dizer, vós não me escutastes. Me escutastes. Não foram os profetas, foram a mim, a ele. Então são emissários. As pessoas que às vezes vêm para clarear os nossos olhos, limpar a mancha dos espelhos, são só representantes. A sua rebeldia, a nossa rebeldia, quando nós fazemos isso, não é contra elas, é contra Deus. E rebelião, meus irmãos, só para nós depois voltarmos para onde nós estávamos tratando, para fechar, porque essa contribuição do Rafael foi muito boa. Rebeldia, que vem de rebelião, é o estado de Satanás e dos seus anjos. Quando nós somos rebeldes, nós estamos nos igualando a Satanás e os seus anjos. E no nosso caso é pior, porque para Satanás e seus anjos apóstatas não há possibilidade de redenção. Para nós há. Então nós nos rebelamos e rejeitamos a regeneração. Rejeitamos a restauração. Rejeitamos a correção. Somos rebeldes, sabemos que somos rebeldes e queremos continuar sendo rebeldes. É o que nós estamos dizendo quando fazemos isso. Então, daí a importância, para quem tem de fato um coração que foi e é assenhorado pelo Senhor, se contristar, se quebrantar, se derramar. Isso não é forçoso para quem foi salvo por Deus. Isso não é difícil, meus irmãos. Porque quem foi salvo pelo Senhor tem profunda afeição por Ele. Sua alma ela é entrelaçada com os afetos dele. Sua alma ela é rendida a Ele. É o que aconteceu com Davi. Davi passou um tempo em pecado, quando foi confrontado. Pronto, pequei contra o Senhor. E chora, escreve um salmo. Pequei contra ti somente. Não retires de mim o teu espírito. Porque o que está em jogo aí não é você provar que está certo. E não é provar que a vida do irmão está errada. Ah, lá vem o Rafael. O pastor Rafael vai falar um negócio para mim. Como diz a minha avó, no dia que eu tiver 2 palmos fora da graça de Deus, ele vai ver. Entende?
Isso não condiz com o vocabulário cristão. Isso é infernal, isso aí saiu lá dos calabouços do inferno, uma declaração dessa. Isso não provém de Deus. Você quer falar? Isso. Sim. Uhum. E esse é o grande distintivo do crente para o não crente, né? Ele se quebranta quando ele é confrontado. Ele se dói por ter ofendido a Deus, né? E ele busca restauração. Voltando para o que nós estávamos tratando, né? Sobre a maneira de exortar, nós vemos que no caso de Jó, então, alguns amigos que, falando algumas verdades, foram agentes de dor. E como às vezes não só falar a verdade, mas falar a verdade em verdade causa dor. Amigos de confiança podem agir como amigos da onça, quando agem dessa forma. Você pode, querendo tirar o pus do coração do seu próximo, fazer o coração dele sangrar, falando da maneira errada. E Deus pede contas a mim e a vocês sobre isso. É a ira dele que se acende por nós fazermos isso. E tão importante, irmãos, é tão importante que nós saibamos que os fins não justificam os meios. Eu lembro de uma vez uma mensagem sobre Jó, eu usei esse exemplo que eu acho meio oportuno. Eu acho que é RCP o nome, eu não sei, que é aquela manobra de ressuscitação cardiopulmonar, quando uma pessoa está tendo uma parada cardíaca, né? Você coloca a pessoa no chão e fica pressionando ali para ver se o coração ele retorna, né? Ele é reanimado. Durante esse procedimento, tendo em vista a compressão das mãos, né, no corpo, é possível que se quebre uma costela ou um osso da pessoa, né? Então veja que algo que pode gerar o bem, no meio do caminho, pode deixar o mal. Da mesma forma é a verdade, quando falada em desamor. Sabe qual é a grande baliza da nossa fala? Vamos lá para Efésios 4,15. Efésios capítulo 4, versículo 15. 15 e 16. Peço que os irmãos acompanhem, eu farei a leitura. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Especialmente, na verdade, o primeiro trecho. Todos encontraram? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é a grande baliza e o grande termômetro da nossa língua a falar a verdade? O amor. E aqui eu não estou falando de amor do jeito genérico que o mundo fala, né? O importante é espalhar amor, o importante é amar um ao outro. O amor aqui, e o referencial aqui, o paradigma, é o amor de Cristo. Esse amor é o amor de Cristo. Como é que é o amor de Cristo? É o amor sacrificial. É o amor que perdoa, tudo crê, tudo suporta, não se enciuma, não se ira facilmente. É o amor que pastoreia, é o amor que repreende, é o amor que exorta, é o amor que recebe. É esse o amor. É essa a nossa referência de amor. Não é chegar em uma pessoa que está em estado de pecado, está vivendo uma vida irregular, e metralhar a pessoa com acusações, não. Não vamos usurpar a função do diabo, meus irmãos. O diabo já faz isso. Já tem quem faça isso contra as pessoas. Se nós procedermos da mesma maneira, nós estaremos também agindo como inimigos do reino de Deus. E é infeliz aquele que ajuda a espalhar as ovelhas do aprisco.
O irmão Emerson falou sobre uma estatística, né, dos casos de homossexuais, alguns saem da igreja. E a igreja ela precisa ter responsabilidade com essas coisas. Porque não basta dizer, o mundo é execrável, o mundo é escrachado, o mundo é profano. O mundo é isso mesmo. E aí, nós vamos nos tornar iguais a ele? Nesse processo de ser oposição, ser sal e ser luz? Muitas vezes nós somos sal, mas na ferida dos outros. Não é sal para tornar a comida com mais gosto, não, para tirar a insipidez, não. É sal na ferida. E luz que cega, não é luz que brilha. Então nós precisamos ter responsabilidade com o nosso procedimento, com o nosso falar, com a nossa temperança, com filhos, parentes, irmãos da igreja. Estamos sendo vistos por homens, mas primeiramente vistos por Deus, que é o mais importante. Já finalizando, meus irmãos, eu trago uma aplicação e em seguida a conclusão. Toda vez que você for exortar alguém, questione-se. Cristo está sendo honrado nessa exortação? Faça o primeiro questionamento. Faça o segundo também. Minhas palavras vão produzir restauração ou destruição? Nós precisamos sujeitar até mesmo o modo e as palavras que nós utilizamos ao crivo das Escrituras. Pois ela prescreve também um jeito que nós devemos falar a verdade. Quando Paulo vai falar aos Gálatas, ele vai dizer exortar em espírito de brandura. Brandura. Não é de ira, não é de cólera, não é de rigorosidade. Brandura. Uma coisa importante, que precisa também ser mencionada, a respeito da importância da exortação. Como eu falei no início da aula, nós precisamos entender que os pecados são como gangrena. Precisam ser amputados da parte infeccionada. Então, a tua própria escritura, ela prescreve meios para viabilizar a resolução de um problema decorrente do pecado. Nós temos lá o texto de Mateus 18, Jesus falando, né, se o irmão pecar contra ti, vai tu até ele, se resolver, ganhaste teu irmão. Se não, leva duas a três testemunhas, né, para confirmar o fato. Se não, leva à igreja. Se não, considera gentil publicano. Então, o próprio Senhor Jesus, ele tem ciência de duas coisas. É importante que a igreja busque pureza interna. E segundo, nem todos vão buscar essa pureza. Por isso que existem os processos disciplinares, inclusive dentro da igreja presbiteriana. Eles existem como, até nós chamamos quando há o esgotamento dos meios suasórios, né, que são os meios de confrontação. Quando você vai até o seu irmão e essa pessoa ela não se condói, não é maleável, permanece redutível e não flexibiliza a sua verdade. Então vai falando com testemunhas, depois leva para a igreja, quando o pecado ele ganha conotação pública, né, como era o caso da igreja de Corinto, onde tinha lá um enteado tendo relações com a sua madrasta. Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Por quê? Porque tem potencial de contaminação em larga escala. Isso prejudica e dá um exemplo negativo para os irmãos que podem, na sua falhabilidade, cair no mesmo pecado, mas também desmoraliza a igreja. Porque parece que a igreja admite e tolera essa prática. A igreja, ela permite que a impureza substitua a pureza ao fazer isso. Então, nós primamos por esses meios de exortação mais primários, que envolvem a exortação, mas o próprio Senhor, e aí que a igreja também presbiteriana se respalda, nos processos disciplinares, que admite, em último caso, até mesmo a exclusão. Exclusão do rol de membros, privação de participação nos sacramentos, privação do usufruto da comunhão. Uhum. É, é. Isso.
Isso. Perfeito. É. Concordo. É. Sim. É. Em primeiro momento, o apóstolo Paulo ele recomenda isso, visando até aquilo que você falou, Emerson, que é restauração, arrependimento. Tanto que ele vai dizer que ele entrega o irmão à destruição da carne, ele entrega a Satanás para ele ser salvo. Então, toda a disciplina visa o quê? Restauração. Essa questão da privação da comunhão, ela é um assunto sensível e é importante falar. Nós não temos autoridade para fazer isso por nós mesmos. Uma pessoa ela só pode ser excluída da comunhão, da igreja, quando houver, e se houver um processo de disciplina instaurado, houver uma sentença e ela estiver cumprindo. E essa disciplina, ela, às vezes, tem um prazo determinado ou indeterminado até atingir o seu propósito, que é o quê? Restauração e reinserção. É a última instância, isso. Uhum. Isso. É, isso. É, é de natureza pública aí o pecado. Isso. E isso é, é sim. Não, pode não. Isso provém, e é importante deixar isso enfatizado. Isso provém, essa decisão de exclusão, provém de uma decisão de um tribunal. Isso não provém das nossas, nós não temos prerrogativa, e eu não falo prerrogativa legal dentro da Constituição da IPB ou do Manual de Disciplina, não, do Código de Disciplina. Eu estou falando sobre prerrogativa celestial. Nós não temos o direito de, por nós mesmos, excluir uma pessoa por vontade pessoal. Nós não temos esse direito, pois nós corremos o risco, em fazer isso, de tratar ovelhas como bode. Alguém que é nosso irmão, que está passando por pecados, por dificuldades, que deve ser tratado, mas nós não temos o direito de fazer isso, porque pela nossa postura nós podemos perdê-lo. O Senhor nunca vai perdê-lo, mas Deus ele pode cobrar nossa responsabilidade por isso. E perdê-lo que eu falo talvez seja do seio da igreja, ele pode ir para outra. Então é preciso ter muito cuidado que nós não tomemos decisões arbitrárias em excluir alguém, pois isso não nos é conferido. Esse direito não é. Esse. Isso, exatamente. Já concluindo, meus irmãos, eu trago mais duas aplicações, mais uma vez citando o nosso pensador, né? O Sêneca, e esse vai para os exortados. Tem um para os exortados e um para os que exortam. Em suas cartas a Lucílio, Sêneca traz a seguinte indagação: quando o dia termina, examino minha consciência. Que mal curei hoje? Que vício combati? Em que me tornei melhor? O verdadeiro homem de Deus, embora seja uma filosofia secular, ele caminha no mesmo sentido. Ele vive, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, em anamnese, né? Ele vive em constante busca por autoavaliação para agradar não a homens, mas ao seu Senhor. Como ele se assemelha a Cristo e como ele se torna dissemelhante do mundo. É uma dupla agência. Quanto eu me pareci mais com Cristo hoje?
E quanto eu cedi para o mundo neste mesmo dia? Essas perguntas passam pela mente daqueles que aceitam uma exortação. E a outra é para aqueles que exortam, que todos, no caso, somos chamados a fazer, né? Que o termômetro da nossa língua, temperamento e palavras seja o amor de Cristo. Deus, ele não aceita a verdade sendo dita de qualquer forma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos deu o referencial de como falar a verdade nele, provindo dele, para que nós não caiamos no engodo de falar a verdade agindo como agentes do diabo. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê sabedoria, prudência, entendimento, humildade para sermos exortados, para exortar e para buscar cada vez tornar esse corpo de Cristo mais salutar. Oremos mais uma vez, depois eu passo a palavra para o nosso irmão Joviano. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, graças te damos pela tua palavra, não por capacitação de quem prega, não por eloquência, não por oratória, mas porque o Senhor, na tua insondável e imensurável sabedoria, visita os teus servos, visita os teus filhos, trazendo palavras de renovo, consolo e restauração. Nós possamos cada vez mais ter um coração humilde, quebrantado na tua presença, um coração maleável, um coração flexível, sabendo que não somos nada, somos pó, somos como a neblina que logo passa. E que o Senhor nos resgatou por um justo preço que exige de nós o comprometimento e a obediência, de vivermos cada vez mais em renúncia, em autossacrifício e esvaziamento diante de Ti. Nos livra da soberba, do orgulho, nos livra desse individualismo, desse ego que tanto nos mata, nos faz tropeçar e nos destrói, nos faz ter uma consciência mais sensível e uma espiritualidade mais saudável diante de Ti, sabendo que é aquele que se humilha diante de Ti que alcança o favor dos Teus olhos. Nos ensina também a falar a verdade em amor, para que nós não venhamos a lesar o nosso irmão, nos ensina a exortar da maneira correta, como diz a Tua palavra, com espírito de brandura, e que nós possamos ser ajuntadores e não espalhadores do Teu rebanho. É assim que nós choramos, pela fé te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém.